Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz. Este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Posso Crer no Amanhã. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Todos os dias, por causa de um povo, a família da Igreja Cristo Vive, nós temos a grande oportunidade de nos reunirmos através de um programa de televisão, rádio, satélite, internet, para tratarmos das coisas da vida, para falarmos, motivarmos, encorajarmos vidas. Eu creio que a coisa mais importante que toda a nossa sociedade necessita agora não é de continuar ouvindo notícias socioeconômicas e políticas, revezes o dia inteiro contra a sociedade. Nós estamos cansados de más notícias. Nós precisamos, então, de viver as boas novas de grande alegria. E onde eu encontro boas novas de grande alegria? No Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas de grande alegria. Hoje nós vamos começar a tratar de uma palavra muito importante, chamada abundância e crescimento. É possível viver as bênçãos de Deus? É possível viver a abundância do Senhor, o crescimento, a despeito de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo na nossa sociedade? Ou isto é apenas uma utopia? Eu quero lhe dizer que eu, pessoalmente, como um pastor evangélico, como um sacerdote de Deus, como um profeta vivo, eu não tenho os meus olhos fixos nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando segundo a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz que, a despeito de qualquer circunstância negativa, tal qual as circunstâncias que estamos hoje vivendo, é possível, sim, viver debaixo de um espírito de crescimento e de abundância. Você sabe por quê? Porque Deus tem um plano perfeito. Deus não depende da Constituição brasileira, Deus não depende do que a Câmara ou o Senado dizem, não depende de nenhuma decisão presidencial. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos da Bíblia Sagrada. Por isso, os planos de Deus podem ser efetivamente uma grande e grata realidade na nossa vida. A despeito de circunstâncias, os planos de Deus nos oferecem um espírito de crescimento em todas as áreas da nossa vida. Eu vou lhe dizer, eu vivo isto há 42 anos. 42 anos que estou vivendo a palavra de Deus, que sou salvo, que conheci e confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, neste período de 42 anos como um cristão evangélico, salvo, e em 38 anos de ministério sagrado, eu pessoalmente vi com os meus olhos, experienciei tanto na sociedade em Portugal quanto na sociedade do Brasil, as maiores crises possíveis e imaginárias. Eu me recordo quando nós tínhamos
85% de inflação ao mês. Eu me recordo do plano Collor, quando foi bloqueado todo o dinheiro do povo, fruto de trabalho, fruto de sacrifício, fruto de desespero de tantas vidas, e nós vimos a vida de todo mundo, e desculpa a expressão, pro beleléu, por causa de uma decisão presidencial. Eu vi crise do Cruzeiro, do Cruzado, do Real, eu vi crise política, e eu vou lhe dizer uma coisa, em todas estas crises, estes altos e baixos do nosso país, entra pobreza, sai pobreza, volta para a pobreza, eu tenho visto os planos perfeitos de Deus, de crescimento e de abundância. Nunca Deus desampara um justo. Nunca. É impossível que isto aconteça. Deus é fiel, Deus não mente, a sua palavra não retorna vazia, Ele vela para que ela se cumpra. Então, é possível sim. E se você quer obter crescimento físico, em termos físicos, boa saúde, emocionais, as suas emoções saudáveis, crescimento financeiro, crescimento profissional, então ouça integralmente esta mensagem. Se você não quer crescer, esse programa não é para você. Mas se você diz, não, eu quero, no meio da crise, no meio de todos esses problemas que o Brasil enfrenta, eu quero ver Deus agir na minha vida, eu quero ver crescimento. Então, qual é o caminho para que isto seja uma realidade? Nós temos que agir como a Bíblia ensina. E se eu fizer o que a Bíblia ensina, então o crescimento virá, a abundância virá, a prosperidade virá, o bem-estar virá sobrenaturalmente. Esta é a minha vida, lhe dou testemunho com a mão na Bíblia. É isto que eu tenho visto. Porque quando houve o plano Collor e que todo o dinheiro do Brasil foi bloqueado, eu estava dando início à construção da catedral. E Deus me disse, eu vou te provar que eu sou Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, em 2 anos e 9 meses, eu não parei um programa de rádio, um programa de televisão, a construção, os acordos trabalhistas de final de obra, absolutamente. Quando eu terminei a obra, eu tinha tudo pago, a despeito da crise. Quer dizer que houve um crescimento sobrenatural. Tudo isto pela palavra. Tudo isto pela fé. Pastor, e a fé é o quê? Como é que vem a fé? Eu gostaria de ter essa convicção, essa certeza que o senhor passa aqui pela televisão. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Foi Paulo quem explicou isto aos romanos. No capítulo 10, versículo 17, assim, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quer dizer que quando eu ouço uma pregação e esta pregação é palavra de Cristo, não é palavra de homens, não é blá blá blá, não é mercantilismo, não é sedução, é palavra de Cristo, palavra de Deus. Quer dizer que quando eu ouço a palavra de Cristo, eu recebo um dom chamado dom da fé. E eu preciso de liberar esta fé, que é o poder da palavra. A fé vence, a fé é poderosa. Então, meu amado, ou você se agarra à fé e à palavra, ou a sua vida vai de água abaixo, amado. Porque essa crise que voltou a empobrecer quase 4 milhões de pessoas que estavam na classe média, tiveram que tirar os seus filhos dos colégios, tiveram que jogar na rede pública, tiveram que cancelar cartões de saúde e voltaram ao estado de pobreza. Eu quero dizer que Deus pode reverter o irreversível. É a fé da palavra. E vocês sabem, todos os momentos, e alguns foram extremamente difíceis, eu me agarrei com unhas e dentes à palavra e disse, Senhor, a tua palavra diz.
A Bíblia diz. E eu vou lhe dizer, amado, a despeito do homem, de circunstâncias, de crises, de decisões presidenciais, de partido político, Deus, o Senhor Jesus Cristo está acima de tudo isto. Está acima de tudo isto. Então nós precisamos liberar por fé o poder da palavra. O apóstolo São Paulo disse isto: aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. E há muita gente que crê na vela de 7 dias, crê num despacho, numa oferenda, vão a um cemitério, vão a uma ocultista, uma quiromante, uma cartomante, uma pessoa que faça o mapa astral, o carteado de tarô. E há pessoas que usam esse tipo de fé. Só que esta fé não é a fé de Deus. Esta é a fé do diabo. E você sabe, o diabo é sujo, é enganador. Ele dá com uma das patas e tira com as 4 patas. Então todas as pessoas que eu ouvi em 38 anos dizendo, mas eu fui ali, fiz um trabalho e Deus me deu. Não deu nada, depois perderam tudo na vida. Então é a fé. Ou você tem fé por ouvir a palavra de Cristo e você libera esta palavra dizendo, eu creio. Você sabe uma coisa? Deus coloca em nós sonhos muito grandes. E muita gente não vê a realidade se tornar algo substancial, porque deixa de crer, desmaia na fé, não vai até o fim, não libera o poder da palavra, acha que está sonhando demais, acha que não é merecedora. Eu sei que há pessoas agora, na pior, lá embaixo, porque em vez de se agarrarem à fé e à palavra, se agarraram a coisas negativas, inclusive palavras negativas. Você sabe que palavras são muito importantes. As nossas palavras são muito importantes. Então, nunca mais, olha, forever and ever, nunca mais, para sempre, você diga, ou diz, ou dirá, nunca mais você diga que não terá crescimento, que não vai conseguir alcançar, que os 500% do cartão de crédito engolem a tua vida toda. Não diga mais isso. Não use palavras de morte. Porque a condução da nossa vida é baseada em quê? Naquilo que eu creio. E o que eu creio, eu falo. O livro do Provérbios de Salomão tem uma palavra espetacular a respeito desse assunto de palavras. Vamos ver? Olha lá. Provérbios capítulo 18. Olha o que diz. Versículo 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Quer dizer, aquilo que eu falo, o que a boca fala? A boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Então ele disse, do fruto da boca o coração se farta, e o que produzem os lábios se satisfaz. Agora vem o versículo principal, que para mim tem sido uma chave na minha vida, uma chave de vitória, uma chave de crescimento. Ele diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Quer dizer que se eu tenho poder de vida ou de morte na minha língua, e se eu souber usar bem a minha língua, a minha confissão, eu como deste fruto, a abundância vem à minha vida. Pastor, mas isso me parece ridículo. Me parece coisa infantil. Nem parece que é um bispo que está falando. Amado, deixe-me dizer, esta é a minha vida. Disse que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem a usa bem, quem tem uma boa confissão, quem usa boas palavras, quem usa palavras de fé, come do seu fruto. Então, a despeito do que a sociedade está vivendo, eu tenho que usar palavras de fé. Então, como é que vem este espírito de crescimento que satisfaz? Vem pela palavra da nossa boca. A boca fala o que o coração está cheio. Então, nós temos que alinhar
a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, com a Bíblia. E eu vou lhe dizer, Deus não muda. O que Ele fez lá no livro de Gênesis, com, por exemplo, Abraão, Ele faz hoje, 6.000 anos depois. Ele não muda. O que Deus fez com Isaac, com Jacó, com José, com Davi, com Salomão, com Paulo, com todos os personagens da Bíblia, Paulo chegou a dizer, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então, Deus não muda. E se Deus não muda, Ele só honra a confissão da fé. Deus não honra lágrimas. Ainda que veja as nossas lágrimas, Ele não se comove com lágrimas. Ele não se comove se eu lamber o pó do chão. Ele não se comove se eu der 39 chicotadas, 40 menos uma nas minhas costas. Isso aqui não representa nada. Agora, Deus se comove e se move e age quando eu começo a usar palavras de fé. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, então eu não posso falar mais de falta. Eu não posso falar de necessidade, de crise, de pobreza, porque isto atrai. Se eu começar a dizer, vai me faltar, tenho necessidade, vou ter necessidade, crise, pobreza, doença, eu atraio isso. Foi Jó quem disse isso. Jó disse, aquilo que eu mais temia foi o quê? Foi o que me aconteceu. Então, você tem poder de vida e de morte através da tua boca. E se você souber utilizar bem a tua boca, você vai comer do fruto dela. Então não fale de faltas, necessidade, crises, pobrezas, está russo, não dá. Não diga isto. Porque isto é o que você vai atrair. Lembre-se de uma coisa. Na cruz do Calvário, Jesus quebrou todo o espírito da maldição. Maldição quer dizer o quê? Pobreza, doença, falta, necessidade, ruína. Ele quebrou isso tudo. E ele quebrou para quê? Porque ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Salmo 115, abundância a despeito da crise, a despeito de todos os problemas que estamos vivendo no nosso país. No Salmo 115... eu gosto muito desta palavra aqui, deste Salmo 115, porque olha só o que disse o salmista, Salmo 115, versículo 14. Põe a câmera aqui em cima. Diz assim, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Ele não diz, aumente bênçãos, se tiver crise já não aumenta. Deus independe da crise. Então, se você quer abundância, comece a falar de abundância. Não fale de coisas de morte. Não fale de coisas negativas. Sim, pastor, mas o senhor disse que até se a pessoa já tiver uma sentença de morte, se o médico já disse, eu tenho aqui um diagnóstico sombrio, você tem um câncer, um carcinoma, você tem um câncer de pele, que é o mais agressivo, o mais comum no Brasil, você já veio tarde, se tivesse vindo há 5 anos, esse câncer de próstata tinha sido tratado e você tem uma sentença de morte. O que você vai dizer? Você vai dizer, amém, sim senhora, então eu vou aqui me sentar comodamente e esperar a morte? Ou você vai lutar contra isso com palavras de fé, de ousadia? A Bíblia diz o quê? Que pelas chagas de Cristo fomos sarados, que Jesus quebrou toda a maldição para que a bênção de Abraão chegasse à nossa vida. Que Ele nos aumente bênçãos e bênçãos mais e mais sobre nós e sobre os nossos filhos. Isto é o que, apóstolo? Isto é ter uma mente de crescimento. Isto é ter uma mente de abundância. Não é ter uma mente de cobiça, é ter uma mente bíblica. Eu sei que, agora que já chegamos aos 17 minutos do programa, alguns vão dizer, olha, eu não acredito em nada disso, apóstolo. Se você realmente não acredita e não quer fazer um esforço de acreditar, nada vai suceder a não ser você entrar nesse sistema que está aí, negativo. Agora, se você ficar na palavra, se você viver a palavra,
Se você viver segundo a palavra de Deus, você vai ver como é que Deus te marcou com a marca do crescimento e da abundância. Você sabe, eu estava preparando os meus programas de televisão e nitidamente, essa voz veio ao meu espírito e disse: eu te marquei com a marca do crescimento, então cresça. Então eu vou dizer a você, Deus te marcou com a marca do crescimento. Cresça, cresça, avance, conquiste, porque a palavra não muda, nem Deus muda. Algum dia a Bíblia Sagrada mostrou um Deus derrotado no meio das crises. E você sabe, a Bíblia é um livro de histórias humanas. Não tem aí gente de aço e ferro, não tem Wolverine com mão de ferro, não tem Superman, tem gente como nós, que acertou, que falhou, que errou, que riu, que chorou, que tensionou, tem gente como nós. Agora, o único que não muda é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo te ama, meu amado, então cresça. Saia desse negativismo. Se o mundo inteiro não crer, eu vou crer. Se a nossa sociedade inteira girar as costas a Deus, eu vou ficar de frente. Porque eu não tenho alternativa, eu estou agarrado à minha fé, a fé de Jesus Cristo. E eu sei como é que você, pela falta da fé, vai de água abaixo, e eu sei como é que Deus tem tirado tanta gente do fundo do poço, do pó, do monturo, da aflição, para trazê-los e assentá-los entre os príncipes desta terra. Siga a palavra, você foi marcado com a marca do crescimento, a despeito das crises que estamos vivendo. Amém? Hoje é segunda-feira. Nós vamos ter uma grande oportunidade esta noite com o Ministério de Oração, Confissão e Milagres. Bispo André e Bispa Cristiane estão desafiando a cada segunda-feira o povo de Deus a crer, a acreditar, a se unir a este ministério para chamarmos à existência coisas que ainda não existem. Tratar coisas que não são como se já fossem. Começar a dizer a uma doença: você não me pertence, as chagas de Cristo já me sararam, já me vejo saudável. Isto é fé. A dizer a uma crise: crise, você não é minha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Imagina você, se eu não tivesse este tipo de vida, como seria possível levar adiante o ministério com a grandeza deste ministério? Então creia, e esta noite poderá ser a sua grande virada de mesa. 7h30 da noite aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles. Venha estar conosco. Será uma grande noite de mudança de vida, em que você vai ver a marca do crescimento no meio da crise que está instalada, por muito tempo estará em nossa sociedade. Creia nisso. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Cresça. Abundância. Esta tem que ser a sua mente para a glória de Jesus. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pelo povo da Igreja Cristo Vive, que com os seus dízimos e ofertas nos permitem realizar esta programação de evangelização por televisão, rádio, satélite e internet. Povo da Igreja Cristo Vive, a minha eterna gratidão. Quero agradecer em particular a família Ambrósio, Rodrigo Ambrósio e Fabiano são os proprietários do Turbomil, o mercado Turbomil, lá na Baixada Fluminense, na Vila Emília Mesquita. Eu sempre digo, é ali que você deve fazer as suas compras, se você mora na Baixada, que este casal serve a Deus e é coluna deste santo ministério de evangelização, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A minha gratidão à nossa equipe de televisão, a minha gratidão acima de tudo a Deus. E olhe, cresça, a despeito da crise, cresça, avance, seja abundante, começando com pensamentos bíblicos que se manifestarão na sua boca. Amém? Amanhã eu volto. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, a minha gratidão, também o meu nome, nome da minha amada esposa Bispo Roxana, do nosso povo e do governo e liderança do nosso ministério. Graça e paz a todos. E não se esqueça, é no fruto da boca que se vê a manifestação de Deus. A fé se manifesta por palavra, palavra de Cristo,
palavra de vitória. Até amanhã, graça e paz em nome de Jesus. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.